Sim, você pode promover a intelectualidade cristã e isso ajudará na sua vida espiritual. Quer saber como? Continue comigo nesse vídeo para você saber mais, porque aqui eu vou expor alguns erros comuns entre os cristãos no que diz respeito à intelectualidade cristã. Antes de mais nada, se você gosta desse tema, intelectualidade cristã, defesa da fé, apologética, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, dar algum apoio para que nós possamos continuar e crescer aqui com esse tema no Brasil. Eu sou o Paulo, sou mestrando em filosofia da religião e hoje eu quero falar sobre alguns erros que cristãos cometem no contexto da intelectualidade cristã. Quem se aventura a ser um intelectual cristão, ter uma vida cristã acadêmica, algo nesse sentido, sabe que, infelizmente, o contexto eclesiástico brasileiro é muito difícil no que diz respeito a isso e nós acabamos sofrendo muitas coisas, mal entendidos, incompreensões por parte da própria comunidade cristã, que muitas das vezes é aquilo que a gente quer defender. Defender a comunidade cristã, defender o evangelho, e não só temos dificuldades em relação aos inimigos da fé cristã, mas também entre os próprios cristãos. É que muitos cristãos se utilizam daquela passagem de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, para ter algum tipo de compreensão do tipo, estudo demais, estudo em demasia, apaga o Espírito Santo, então nós não podemos estudar muito, temos que ficar mais com a parte espiritual, como se essas fossem coisas opostas. E se utilizam desse texto para fundamentar essa ideia. O problema, como qualquer estudioso das escrituras sabe, é que letra ali não se refere a estudos, nem nada nesse sentido. Letra ali é a lei. A lei que foi revelada, sobretudo, nos 10 mandamentos, porque ela foi escrita pelo próprio Deus nas pedras de Moisés no Monte Sinai. Letra ali é lei. Letra ali não é estudo, nem nada nesse sentido. Basta você ler o contexto. É justamente a falta de estudo que faz que alguns cristãos tenham essa percepção absolutamente errada do texto e claramente errada. Não é nem muito difícil de perceber, basta ler o contexto. Paulo ali está contrapondo a antiga aliança, que era regida sobretudo pela lei, o decálogo e as demais leis expostas de alguma maneira no Antigo Testamento, no Pentateuco, com essa noção de revelação progressiva, e a nova aliança, na qual nós não mais vivemos pelo domínio ou pela subjugação da lei. Por quê? Porque a lei tinha o propósito, como nos é ensinado em Gálatas, de nos conduzir a Cristo, demonstrando a nossa incapacidade, as nossas falhas, a nossa total falta de capacidade de nos achegarmos perante Deus e sermos salvos pelos nossos próprios méritos. Ou seja, seguindo aquilo que a lei nos pede para seguir, porque o que a lei nos pede para seguir é aquilo que é bom. E se nós somos incapazes de seguir as orientações da lei, isso demonstra que nós somos moralmente incapazes perante Deus. E, portanto, isso nos conduz até Cristo, nos leva a Deus com um espírito de humildade, reconhecendo a nossa incapacidade, nossa fragilidade, para que, com esse espírito, nós possamos depositar a nossa fé em Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo como nosso Salvador, através da graça. Somos salvos pela fé por meio da graça. Então a lei tem essa função de nos levar a reconhecer que nós não podemos sermos salvos pelos nossos próprios méritos. E é por isso que, se nós formos tentar vivermos somente pela lei, ela vai nos matar. Nós não conseguiremos ser salvos. Nós precisamos da nova aliança na qual o Espírito Santo nos convence da nossa incapacidade, do nosso pecado e nos leva, nos induz, nos ajuda a depositar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus Cristo com uma perspectiva correta a respeito de quem Jesus é e de quem nós somos. Então, letra ali absolutamente não diz respeito a estudo, diz respeito à lei. Portanto, utilizar esse versículo para tentar fundamentar essa ideia é simplesmente um erro muito grande por parte de alguns cristãos e causa muitos males. Imagina que isso pode fazer com que algumas pessoas deixem de se envolver mais com os estudos por causa dessa perspectiva cultural comum entre os cristãos, pessoas que poderiam ser muito úteis na igreja, no contexto eclesiástico, na guerra cultural, no evangelismo. Mais pessoas talvez fossem salvas se nós tivéssemos mais acadêmicos se debruçando sobre esses assuntos, trazendo uma perspectiva mais positiva em relação à fé cristã. Pessoas hoje que estão com dúvidas, são agnósticos ou até ateus, poderiam ser alcançadas se nós tivéssemos mais pessoas ajudando na defesa do evangelho. Então este é o primeiro erro. Segundo erro que podemos pensar é a ideia de que, de alguma maneira, e está associado ao primeiro ponto, o estudo em demasia atrapalha a espiritualidade. E aqui nós temos que ser um pouco sutil.
É verdade que se você só estuda, ou se você só foca sua atenção e seus esforços na sua vida intelectual, isso pode sim te levar a um esfriamento espiritual e um afastamento de Deus. Porque Deus, antes de mais nada, é uma pessoa. Deus não é uma ideia, Deus não é uma proposição, Deus não é um conceito abstrato, uma ideia filosófica distante e fria. Deus é uma pessoa com a qual nós devemos nos relacionar, relacionamento íntimo. É muito verdade que nós podemos errar o foco e ficarmos tão focados em ideias, proposições, conceitos, abstrações, argumentos e, portanto, por causa disso, nos afastarmos do relacionamento pessoal com Deus, que é o que de fato importa, é o mais importante. Mas se por um lado é possível que isso aconteça, por outro lado, não é necessário nem a coisa mais provável de acontecer. Por outro lado, os estudos a respeito de quem Deus é, da palavra de Deus, das boas razões que temos em favor da fé cristã, podem, na verdade, nos fazer ter uma apreciação melhor e maior a respeito de Deus. Nós podemos, através do estudo sobre Deus, conhecer mais a Deus, e aqui eu estou fazendo uma distinção daquele livro Conhecimento de Deus, do Parker, livro bem clássico, né, na qual ele distingue entre conhecer sobre e conhecer a. Conhecer sobre é você conhecer a respeito de algo, mesmo que você não tenha tido nenhum tipo de contato pessoal com aquilo que você conhece a respeito. Conhecer a é conhecer por meio de contato pessoal, de relacionamento pessoal. Eu posso conhecer sobre algum famoso sem conhecer um famoso nesse sentido de ter relacionamento pessoal. Porém, o conhecimento sobre algo pode nos ajudar a ter o conhecimento de algo, o conhecimento no sentido de relacionamento pessoal. Imagina que você está interessado por alguém, romanticamente falando, ou mesmo você quer fazer amizade com uma certa pessoa. Ora, saber um pouco ou saber bastante sobre aquela pessoa pode te ajudar a ter esse relacionamento pessoal com a pessoa, ou até admirar mais a pessoa, ter mais vontade ainda de se relacionar com a pessoa. Por exemplo, saber que ela gosta das coisas que você também gosta, saber que ela estuda assuntos que você gosta, que ela defende as suas causas, os seus princípios, enfim, vai te ajudar a se aproximar da pessoa, vai te ajudar a ter um melhor relacionamento com a pessoa, a admirar mais a pessoa, e o mesmo é verdade em relação a Deus. Quando você estuda sobre os atributos divinos e percebe que você tem boas razões para acreditar que Deus existe, isso pode te trazer uma admiração muito grande em relação ao ser de Deus. Quando você compreende, por exemplo, a onipotência divina, a onisciência divina, tem a ideia do molinismo que eu gosto muito, você consegue compreender o tipo de conhecimento que Deus tem e toda a sua perfeição, sua onipresença. Enfim, quando você conhece as maravilhas do ser de Deus, isso evidentemente pode te dar um impulso, te motivar, elevar a sua apreciação e o que consequentemente pode fazer com que você tenha um melhor relacionamento pessoal com Deus. Portanto, essa ideia de que os estudos esfriam o nosso relacionamento com Deus, se por um lado é possível de acontecer, a depender de pessoa para pessoa, por outro lado não é necessário e nem necessariamente é a coisa mais provável. Vai depender em grande medida da pessoa fazer uso correto ou não dos estudos dela. Agora, que as pessoas podem deturpar as coisas, isso acontece com qualquer área. Você pode pegar coisas que são boas em si e deturpá-las para maus usos. Você pode pegar uma faca para cortar carne para você se alimentar e matar alguém com ela. Então, não é porque algumas pessoas fazem mau uso de algo que aquilo em si é algo ruim. Algo pode ser muito bom se você souber utilizá-lo da maneira adequada. Um terceiro erro, e muito comum, é esse daqui, ele talvez se direcione mais para os líderes cristãos, pastores, líderes de igreja, do que para os membros, embora os membros talvez tenham sua parcela de culpa. Não dar oportunidades para os intelectuais exercerem suas funções de acadêmicos, de cristãos intelectuais, de mestres, de mestres dentro da fé cristã. É muito comum que líderes das igrejas e tudo mais deem oportunidades para pessoas que têm uma boa oratória, uma boa retórica, que falem bem, que se comuniquem bem, que cantem bem, que saibam tocar instrumentos e etc. Mas muitas das vezes desprezam
aqueles que se dedicam aos estudos e que poderiam servir a igreja com os estudos, ensinando a igreja, seja com apologética, seja com ensinar uma perspectiva teológica, filosófica a respeito dos atributos de Deus, de como entender o ser de Deus, de como Deus é, seja teologia no sentido mais profundo de teologia, não uma coisa superficial. E aí, infelizmente, isso pode trazer uma raiz de amargura nas pessoas cristãs que estão se dedicando aos estudos, mas meio que não percebem, não veem esses estudos serem bem usufruídos pela comunidade cristã. E aí parece um pouco que os estudos muitas das vezes são em vão. Não no sentido absoluto, porque a pessoa que estuda muitas das vezes ela mesma vai se beneficiar disso, mas no sentido de que, poxa, eu estou estudando para ajudar a minha comunidade, para ajudar a comunidade cristã, mas infelizmente parece que a comunidade cristã não se importa, não tem oportunidades, muitas das vezes são até desprezados por causa de uma perspectiva anti-intelectualista que é comum não só nas igrejas, mas na cultura brasileira como um todo. Portanto, é muito comum que os intelectuais cristãos se frustrem. Eu colocaria isso como o terceiro erro. E daí as consequências que isso pode trazer são inúmeras. Eles podem se frustrar, portanto podem diminuir a intensidade dos estudos ou até abandonar, não dizendo que eles estejam justificados em fazer isso, mas infelizmente pode acontecer, o que pode tornar o cristianismo como uma opção intelectualmente menos credível aos olhos dos ateus, dos agnósticos, dos não cristãos, porque afinal não parece haver muitos intelectuais cristãos para defender a causa cristã. Não venham com um pensamento do tipo, Deus não precisa de defesa, algo nesse sentido. Deus em si não precisa de defesa, mas quando nós estamos falando da verdade que Deus revela, através das suas escrituras, através da sua revelação geral, em relação a pessoas que podem entender mal essas verdades ou não acreditar nessas verdades porque elas pensam que não há base boa o suficiente para elas acreditarem, aí sim, a revelação de Deus em relação a essas pessoas precisa de defesa. Jesus fez isso, defendendo as escrituras, a interpretação correta do Antigo Testamento. Os apóstolos fizeram isso quando evangelizavam em relação tanto aos judeus quanto aos gentios. Isso daí é, em grande medida, simplesmente evangelismo. E, portanto, está incluso na grande comissão que nós estejamos preparados para evangelizar. E estar preparado para evangelizar significa, em grande medida, compreender o que é o evangelho e, se preciso for, defender o evangelho perante os possíveis ataques, objeções, dúvidas que as pessoas evangelizadas podem levantar. Então, é simplesmente uma implicação da grande comissão, do evangelismo. 1 Pedro 3,15 diz, o versículo clássico da apologética, que todos devemos estar sempre preparados para responder àqueles que nos pedem a razão da nossa fé. Responder ali vem de logos, a ideia de dar explicações, de fornecer os fundamentos racionais daquilo que você diz acreditar. Portanto, não basta que você apenas conheça a mensagem do Evangelho, mas que você também esteja, em alguma medida, preparado para defendê-lo, se for o caso. E desprezar isso pode trazer inúmeras consequências negativas. Se nós realmente nos preocupamos com as almas das pessoas, com a salvação das pessoas, com o destino eterno das pessoas, nós deveríamos nos preocupar mais com os intelectuais cristãos, cuidar mais deles, fornecer mais oportunidade, ajudar financeiramente, se possível, criar instituições que podem fomentar a intelectualidade cristã. Nós temos a BC2 no Brasil, porque isso pode produzir muitos bons frutos. Então é isso, expus 3 erros comuns entre os cristãos no que diz respeito à intelectualidade cristã. Eles estão, de alguma medida, relacionados, e no fim das contas, o que os 3 erros têm em comum é uma espécie de antipatia à intelectualidade cristã, o desprezo à intelectualidade cristã, tanto na questão da falta de oportunidade, falta de incentivo, de interpretação errada dos textos, e nós devemos combater esses erros. Se você tem uma pessoa que foi chamada para o estudo, e Efésios nos ensina que Deus distribuiu dons, e dentre os dons que Deus distribui para as pessoas, na mútua ajuda para o crescimento do corpo, está o dom daqueles que são chamados para serem mestres, mais estudiosos, mais acadêmicos. E, portanto, nós devemos promover essas pessoas as quais Deus chamou, as quais Deus designou. Não adianta Deus
dar o dom para aquela pessoa, designar, chamar, e a igreja desprezar aquela pessoa chamada por Deus. Não é porque Deus chamou que necessariamente aquela pessoa vai executar bem a função para a qual Deus a chamou. Nós precisamos que o corpo absorva aquele membro dentro de um conjunto total de uma boa maneira para que aquele membro possa funcionar bem no todo. Afinal, existe a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. Nem tudo que Deus permite, ele deseja que acontecesse. Há coisas que Deus permite que aconteçam, mas que não era do seu desejo primeiro. Deus deseja permitir, porque ele tem boas razões para tanto, mas primeiramente, antes de mais nada, o desejo primeiro, principal de Deus era que certas coisas não acontecessem. Então, eu consigo vislumbrar um cenário no qual Deus chama pessoas, capacita pessoas, e essas pessoas não exercem as funções para as quais elas são chamadas. Me parece que, se nós não temos uma perspectiva ingênua de que Deus opera a parte das nossas considerações, do nosso livre-arbítrio, das nossas ações, Deus opera em conjunto conosco, independentemente de se você analisa isso de uma perspectiva calvinista, tomista, arminiana, molinista, que quer que seja, me parece que essa é uma das implicações da perspectiva de que Deus opera junto conosco. Mesmo se você defenda algo do tipo, não, mas se Deus chama a pessoa, Deus vai dar algum jeito e vai utilizar aquela pessoa no ministério, na igreja, ou o que quer que seja. Pelo menos você deve concordar que se Deus chama a pessoa para ser um membro que vai exercer uma função no corpo de Cristo, no corpo eclesiástico, em favor da saúde desse corpo, então o corpo deveria promover esse membro no sentido de assimilar esse membro e operar em harmonia com esse membro, o que implica em não desprezar os mestres que Deus levanta para a promoção desse corpo. Logo, é papel da igreja, em alguma medida, incentivar, fomentar, promover no sentido de fomentar, de utilizar aquele membro com um chamado mais para a parte acadêmica, para a parte intelectual, dentro do seu contexto. Isso não só vai ser bom para a igreja, mas para o próprio membro, que vai se sentir fortalecido e vai ver que os seus estudos têm uma valia maior, e, portanto, isso pode respingar em outras áreas, fazendo com que o membro continue se aprofundando nos seus estudos, influencie positivamente a cultura como um todo, e a igreja, que vai ter absorvido esses estudos também, seja um difusor positivo da intelectualidade cristã. Então é isso. Expus aqui 3 erros comuns entre os cristãos no que diz respeito à intelectualidade cristã. O que esses 3 erros têm em comum é um certo tipo de desprezo ou de diminuição ou de uma baixa perspectiva da intelectualidade cristã, e nós devemos minar isso, demonstrando que a intelectualidade cristã ela é muito importante para que nós não cometamos esse erro enquanto Igreja de Jesus Cristo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho para me ajudar na promoção desse tema aqui no Brasil.